ele não descumpriu nenhuma medida cautelar, então por que retornar para a cadeia? E o mais grave agora, ter sido espancado, como afirma aqui a família. Na mesma leva ali de que prenderam o Lucas Brasileiro, prenderam uma catarinense, a Dirce Rogério, e eu vi a justificativa da prisão dela, não tem justificativa, a justificativa é o seguinte: se os outros fugiram, então ela vai fugir, então prenda. Então, se fosse assim, vamos prender todo mundo, né, que descumpriu por causa dos outros. Todo mundo que roubou, alguém que descumpriu, prende todo mundo. Então, assim, é uma coisa absurda, e a Dirce Rogério também, assim como eu conheço mais o caso dela do que o do Lucas Brasileiro. Eu assisti ao vídeo do pai dele, fiquei apavorada e tô mais apavorada ainda, que eu tô pedindo há meses para o Alexandre de Moraes me permitir, que nem deveria, né, mas ir na Papuda novamente, visitar o Silvinei Vasquez, e ele não está nem respondendo, nem que sim, nem que não, ele simplesmente ignora. Então, eu não sei se eu vou ficar lá na porta do gabinete dele algum dia, ou pedir para algum assessor meu ficar, porque ele não está respondendo o nosso pedido para a gente visitar. Eu tive algumas vezes, né, no Colmeia, principalmente, no Papuda também, estive com o Silvinei Vasquez, fazia 15 dias que ele estava preso, 15 ou 20, agora já são mais de 8 meses, sem ter nada contra o cara. É um completo absurdo, e nós precisamos aprovar o quanto antes a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. São presos políticos, são pessoas que têm família, são pessoas que não têm nenhuma passagem. É um negócio que eu me envergonho sendo uma funcionária pública, uma deputada, que eu me sinto, como é que eu vou falar, impotente num caso como esse, né, no dia 8 de janeiro, porque engraçado que o pessoal fala, né, o negócio do aborto, a pena do estuprador, mas ninguém tá notando que quem tá lá preso tá tendo uma condenação maior que de estuprador, daí isso eles não falam, né. Isso tudo bem. Então, é um absurdo a falta de individualização das penas no dia 8 de janeiro. Foi todo mundo julgado assim, ó, genericamente, não tem prova. Eu olhei vários processos, não tô dizendo que ninguém quebrou uma cadeirinha, deve ter, mas assim, então pune a pessoa que quebrou a cadeirinha, e pelo crime de quebrar a cadeirinha, que é depredação, né, não é crime contra o Estado Democrático de Direito, como estão fazendo. E então, eu acho que no Brasil tá muito claro que nós vivemos tempos ditatoriais, autoritários mesmo. É um regime que persegue adversários. Olha ali a foto do menino. Eu duvido que esse cara tenha uma passagem pela polícia. Então não tem Estudante, motivo. inclusive, né, tem uma família, a mulher tá Se fosse grávida. traficante estava solto. Pois é. Teria seus direitos respeitados, pelo menos, né? O garantismo ia valer daí, né? Exato. E aí você vê, réu primário, não há nada contra o rapaz, assim, individualmente, né? É o que a deputada falou, acabaram com a individualização da pena. E assim, o relato aqui, gente, é muito triste, né? Porque ele disse o seguinte, que ele teria sido agredido, tá? Na segunda-feira, dia 10, mas o Lucas só foi levado para realizar o exame de corpo de delito 4 dias depois. Então, quer dizer, parece até que é uma tentativa mesmo de ocultar ali, de esperar para ver se o hematoma, né, diminui de tamanho, porque a gente sabe como é que é. E o pai dele falou o seguinte, ele pediu para registrar boletim de ocorrência na delegacia, né, no dia da agressão, porém não o levaram. Então, ou seja, só foram levar já na sexta-feira. É uma situação de ditadura. Enquanto a gente tiver preso político, eu não vou falar: estamos chegando numa ditadura. Não, nós estamos numa ditadura. Porque nós temos presos políticos. Agora a gente tem gente sendo torturada. Tem gente sendo espancada. Por causa de quê? Uma questão ideológica? Ou alguém mandou? Isso também precisa ser investigado. Então esses agentes que fizeram, né, essa agressão têm que ser interrogados. Ou seja, a coisa no Brasil, a justiça no Brasil, ela realmente parece assim que acabou. Parece que não tem mais império da lei, é só da vontade. É só de um lado. De um lado vale tudo, do outro nem as leis, né?
do lado da esquerda, todos os direitos e mais. Agora, se a pessoa se posiciona à direita, mesmo sendo um trabalhador comum, uma pessoa que não tem nada a ver com a política, tá? Mas por ter se posicionado à direita, por ter participado de uma manifestação, nem os direitos dela vão ser respeitados. Então, mais uma vez, a gente precisa levar isso para a Comissão Internacional de Direitos Humanos, e aí você pode estar se perguntando, mas Max, isso não vai adiantar de nada, mas isso precisa ficar registrado. É preciso pegar esse exame de corpo de delito, anexar no processo, isso tudo tem que ser registrado, porque por mais que agora pode ser que não dê nada, e eu espero que aconteça essa mudança o quanto antes, mas, gente, isso precisa estar registrado para o futuro. As pessoas no Brasil, daqui a 10, 20, 30 anos, elas precisam saber o que de fato aconteceu neste momento histórico que nós estamos vivendo. Não podemos deixar que a narrativa fique só do outro lado. A gente tem que fazer questão de registrar tudo e não desistir de conseguir justiça para essas pessoas. Eu acho que a anistia realmente seria, talvez, aí um começo, seria algo mais fácil até de conseguir, mas eu não iria só pela anistia, viu? Eu acho que a gente precisa depois continuar lutando para que os responsáveis por essas injustiças todas sejam punidos. E para limpar também, né, a ficha dessas pessoas, a gente está falando de um rapaz réu primário, né, que está passando por humilhação, e não foi só ele, né? A gente tem vários casos de mulheres, de idosas, né? Tem relatos, inclusive, de presos do 8 de janeiro que falavam que a comida era de péssima qualidade, que achavam caco de vidro dentro das marmitas. São coisas absurdas mesmo o que aconteceu e vem ainda acontecendo com esses presos políticos. O próprio Sebastião Coelho publicou um vídeo falando desse assunto ainda hoje, e falou: isso é tortura, né? Não há motivo para isso acontecer, não há motivo nem para ele ter retornado para a prisão. Não houve nenhuma justificativa, como a deputada Júlia Zanatta aqui bem frisou. Foi por medo, segundo foi uma precaução para que, já que alguns fugiram, ele poderia fugir também. Deve estar tendo muito espaço lá na cadeia, né? Ou será quantos traficantes, bandidos, né, de realmente alta periculosidade foram soltos para dar espaço para os presos do 8 de janeiro? Porque foi isso que aconteceu ainda em 2023, né? Várias mulheres condenadas que estavam ali no semiaberto, o ministro do Supremo Tribunal Federal liberou mais de 100 presas aqui no Distrito Federal, porque não cabia quando chegassem as mulheres que foram detidas no 8 de janeiro. Soltou criminosas, né, para colocar pessoas que ainda nem tinham passado por um julgamento. Realmente um absurdo, Max.